Para você que está acompanhando o Balanço Geral, obrigado pelo carinho. 12 horas 13 minutinhos. Nós já voltamos agora levando para você informações, detalhes sobre um caso que chocou toda a população do estado do Maranhão. O caso aconteceu na zona rural da cidade de Codó, onde uma mulher entrou em surto e tirou a vida do seu próprio filho, um bebê, um recém-nascido de apenas 23 dias de vida. 23 dias de vida. Nós vamos conversar ao vivo agora com o nosso correspondente Marco Silva. Já estamos com ele aí, Israel? Já estamos com o Marco Silva? Já está aqui com a gente, ele falando ao vivo com a gente, direto da cidade de Codó. Ele que é jornalista, ele que tem um blog, um dos blogs mais bem vistos ali daquela região. Vai trazer para a gente detalhes. Marco Silva, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Balanço. Boa tarde, Léo Souza, boa tarde a todos os seus telespectadores, satisfação poder participar do seu programa. Realmente ontem a população codoense foi surpreendida com essa trágica notícia da morte de um bebê de apenas 23 dias de vida. O crime foi cometido pela sua própria mãe, que usou um machado para matar um filho. Segundo o marido da mulher, que é pai do bebê, ele contou para a nossa equipe de reportagem que era por volta das 4h30 da madrugada, quando a sua esposa pegou o bebê no colo, levou para o quintal da residência, deitou a criança no chão e usou um machado para matar o bebê. Foram 2 golpes, um na região da orelha e outro no pescoço, que, segundo a polícia, foi o que teria provocado a morte do bebê. Essa notícia se espalhou rapidamente aqui na cidade e causou uma comoção geral. Marco, o povoado onde eles residem fica a quantos quilômetros da cidade de Codó? O povoado Penha, ele fica a cerca de 32 quilômetros aqui da sede, de difícil acesso, a estrada está muito ruim, nossa equipe teve muita dificuldade para chegar no local. Ao chegar lá no local, nós já encontramos o bebê, já estava sendo velado na casa da família. A mulher, ela estava na casa da sogra, estava sentada, estava bastante alterada, inclusive amarrada. O marido disse que quando viu pela madrugada que sua esposa não estava na cama, ele foi procurá-la e encontrou no quintal. Ao perguntar pelo bebê, ela disse: "Eu matei ele". E aí ela pegou o machado novamente e teria tentado também se matar. Foi quando o marido segurou ela, chamou ajuda e conseguiu amarrá-la. E aí ela foi entregue para os familiares, que deixaram ela na casa da sogra até que a viatura da polícia chegasse. Quando a viatura chegou, juntamente com a equipe do SAMU, realmente não puderam fazer mais nada, foi só constatar a morte do bebê, que já estava na sala sendo velado pela família. Marco, então, após ela ter tirado a vida do bebê, do recém-nascido, ela tentou tirar a própria vida, é isso? Exatamente, foi isso que o marido dela falou para mim. Eu estive lá pessoalmente no local, ele contou detalhes do que aconteceu, disse que ela estava bastante alterada, e era uma boa mãe, era uma boa esposa, apesar de estar sofrendo com esse problema de saúde, que é a depressão. Ela também vinha bastante triste nos últimos dias e indicava que estava com depressão pós-parto também. Mas ele disse que ela nunca havia apresentado nenhuma alteração de humor, sempre tratou muito bem os filhos, sempre cuidou muito bem da família. Inclusive, ele pede na entrevista que nós fizemos com ele, que ela não seja presa. Ele pede que as autoridades públicas ofereçam ajuda, ofereçam um tratamento psicológico para ela. Ele espera que ela possa voltar para a residência. Ele disse que está à disposição, diz que perdoa a sua esposa e que ela sempre mostrou ser uma ótima mulher e está à disposição para ajudá-la. Marco, inclusive, quando você chegou no local, você conversou com o Cabo Abreu, que o cabo que estava ali na frente foi um dos primeiros em relação à polícia que chegou ali no local e pôde constatar a veracidade do fato. Nós temos essa entrevista
Peço ao nosso Master Israel Delamar que prepare para mim, para a gente acompanhar a entrevista com o Cabo Abreu, que faz parte da Força Tática do 17º BPM da cidade de Codó. Balança na tela. Fui informado agora pela manhã, via Copom, que uma senhora no povoado Penha havia tirado a vida do seu filho, um bebê recém-nascido de um mês, mês de nascido. Se deslocando até o local, juntamente com a equipe do SAMU, lá foi constatado realmente a situação. Ela desferiu dois golpes de machado, um na altura do pescoço, um corte bem profundo no pescoço, e outro na orelha, na altura da orelha, do lado direito. Juntamente com o médico do SAMU, foi feita a avaliação, constatou o óbito realmente, e a gente conduziu a mãe, juntamente para a delegacia, para o delegado fazer as providências cabíveis que tem que ser tomadas. Marco, ali a gente vê em algumas imagens que a mulher, ela foi conduzida pela polícia, mas foi de forma tranquila, Eles pegaram ela, colocaram inclusive ali no banco mesmo da viatura, não foi preciso colocar ela ali atrás, na parte do camburão. Foi uma apreensão assim mesmo tranquila, Na verdade, ela estava bastante nervosa antes disso. Foi preciso que a equipe médica do SAMU desse um calmante para ela poder ficar mais calma. Aí sim, desamarraram ela e pediram para ela que ela fosse na parte de trás, ali no banco de trás da viatura. A própria família pediu que ela não fosse levada no camburão aí da viatura, e ela foi medicada e que ela ficou mais tranquila, mas mesmo assim, eu conversei com um dos policiais e ele me disse que ela estava pedindo a arma de um deles, possivelmente para tentar se matar. Meu Deus, gente, a gente começa aqui a pensar como é que fica, mesmo ela sofrendo com essa doença que a gente sabe que não é brincadeira. Muita gente diz que isso é frescura. Muita gente diz, é frescura isso. Não é frescura, é uma doença muito grave. Pessoas estão tirando a própria vida, pessoas estão tirando vida de pessoas que eles amam, porque a gente sabe, como bem relatou aqui o Marco, que conversou com o pai. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a entrevista com o pai. O pai vai falar um pouco sobre essa situação. E ele fala que ela era uma mãe muito amorosa, muito carinhosa, uma esposa que ele disse que não tem nada a se queixar dela. E essa doença, gente, essa doença acabou fazendo com que essa mulher tirasse a vida do seu bebê. E não é de se estranhar essa situação de depois ela querer tirar a própria vida. Ela começou a pensar depois, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Gente, pelo amor de Deus, o delegado também está apurando o caso. Você também conversou com o delegado, né, Marco? Sim, Léo. Antes de trazer a entrevista do delegado, é importante dizer também que lá no local onde eu estive, na residência da família, nos vizinhos, conversando com familiares, amigos, todos são unânimes em dizer que essa mulher era uma boa pessoa. Inclusive, muita gente chorando, a sogra dela chegou a desmaiar. Então ela era considerada uma pessoa de bem, que não fazia mal nenhum para ninguém. Infelizmente aconteceu isso porque essa doença ela é terrível. E agora sim, vamos acompanhar a entrevista do delegado Rômulo Vasconcelos. Ela se reservou o direito de ficar em silêncio em virtude do seu estado emocional, Então o esposo dela foi ouvido. Estamos ouvindo os policiais que foram no local do crime. A arma utilizada no crime foi apreendida, que é o machado. A criança foi encontrada desfalecida, praticamente sem vida, no terreiro da casa, por volta de 4h40 da manhã. O pai, quando acordou, foi com a outra criança de 9 anos de idade, correndo, e gritando. A mãe tinha levantado para ir beber, e resolveu pegar a criança e levar lá para o quintal da casa. E acreditamos que ela já tinha problema de depressão, Ela tem uma irmã dela que está internada no HGM por depressão, então tem um histórico familiar em relação a isso.
Acreditamos que ela pode ter agido no estado puerperal, que é em torno de uma semana até a 20ª semana após o parto, né? E com isso, após a condução dela, ela está sendo autuada em flagrante pelo crime de infanticídio, né? Artigo 123 do Código Penal brasileiro, quando a mãe mata o recém-nascido em estado puerperal, e vai ser comunicado à Justiça. Em relação a esse estado, quem vai analisar isso aí é o médico perito, o médico legista ou então o psiquiatra, dependendo do que o juiz vai decidir na audiência de custódia. Ele vai remeter ela para fazer esse exame. O exame cadavérico da criança já foi feito pelo médico legista da cidade, Dr. Cláudio Paes. A grosso modo, a criança estava com lesões na região do pescoço, região pérfuro-cortante, através da utilização da arma branca conhecida por machado, na região do pescoço. A orelha também estava lesionada, e infelizmente só o peso ali do machado, né, já praticamente é um objeto que ia causar uma lesão muito grande, né. Infelizmente a criança não resistiu aos ferimentos, veio a óbito, e a gente está sem lamentar, né, porque o recém-nascido de 20 dias está morto e a mãe está presa, né? Então isso para a família é uma tragédia gigantesca, mas a gente não poderia fazer algo em virtude desse episódio dramático, mas aqui nós somos somente aplicadores da lei, estamos aplicando a lei que o caso requer, né? Lógico que o juiz e o Ministério Público vai decidir sobre a questão da manutenção dela na prisão ou não dela. Marco, nessa entrevista a gente vê que o delegado, Dr. Rômulo, ele também ficou sensibilizado com essa situação, né? Porque como você bem falou, você conversou com vizinhos, conversou com familiares, era uma mulher de bem, uma mulher, como dizem popularmente, uma mulher que aparentava não fazer mal para uma mosca, não é isso? Como dizem por aí, e infelizmente essa doença, volto a falar para vocês, depressão não é frescura, gente. Não é frescura. É uma doença, e uma doença grave. Tem que procurar um especialista, tem que ter um cuidado, a família tem que dar uma atenção. Daqui a pouquinho vamos trazer a entrevista com o pai da criança, daqui a pouquinho. O nosso correspondente Marco Silva, direto da cidade de Codó, conversou com o pai da criança. Daqui a pouquinho nós vamos trazer para você. Marco, quando você falou ali com o delegado, na parte que ele fala, a criança está morta, a mãe está presa, como que fica a família nesse momento? Você que estava ali presente, você que acompanhou tudo, qual é o sentimento do momento? Eu conversei com o pai da criança, e ele me disse que está buscando forças, porque eles possuem outros 4 filhos. Então as crianças, todas pequenas, precisam dos pais. E ele está sendo muito forte para poder suportar esse momento difícil na vida deles, para poder criar os outros filhos. É uma família humilde, de uma residência bastante simples, são trabalhadores rurais. Então a estrutura, por ser muito distante também o povoado, a estrutura de saúde é precária. Já é precária na cidade, na zona rural é ainda pior. Então infelizmente essa doença ainda não está sendo tratada com tanta seriedade pelo poder público, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. É uma dificuldade muito grande, Léo, para marcar uma consulta com uma psicóloga, com um psicólogo, com um psiquiatra, principalmente psiquiatra. Aqui em Codó é uma dificuldade, é praticamente impossível conseguir uma consulta com esse profissional. Olha só, gente. E não é só aí não, pode ter certeza. E você, gente, que isso sirva de um alerta. Você que tem aí na sua casa alguém que você vê aqui alguma mudança de temperamento, procure um profissional rapidamente, procure ajuda,
Marco, nós vamos acompanhar agora a sua entrevista com o pai da criança, onde ele passa informações, onde ele chora, onde ele fala. Eu fiquei surpreso, porque a gente vê que ele não está revoltado com a esposa, ele não quer justiça, o que ele quer é ajuda. Não é isso que ele falou para você, Marco? Ele quer ajuda, porque ele sabe que é uma doença. Exatamente. A atitude deste cidadão, ela está sendo muito elogiada e recebendo bastante apoio da comunidade rodoense, porque ele mostrou força, em primeiro lugar, e mostrou apoio à sua esposa. Apesar de muito simples, apesar de bastante humilde, ele entende que é uma doença grave e que a sua esposa, com quem já está há mais de 14 anos, não teria feito um mal tão grande se não fosse essa maldita doença. Nós vamos acompanhar agora a entrevista com o seu Francisco Ferreira, que é o pai da criança. Balança na tela. No momento, nós viemos Monte de Codó, nós chegamos aqui às 7 horas da noite, aí nós estamos aqui tranquilamente, a criança amamentando a criança, deu de comer, sossegado, nunca... Aí, diretamente, quando deu umas 4h40 da manhã, ela saiu que é dar água para a criança. Aí essa menina aqui mais nova, saiu junto com ela. Quando eu me levanto aqui da rede, dormi na sala que eu vou, ela já tinha feito o que aconteceu no quintal. Ela não estava anistia, jamais a mãe fazeria isso, né? Uma própria criança. Aí eu, nesse momento, estou triste, mas eu estou aqui para cuidar dela, achar o amigo que puder me ajudar nesse momento. Ela tinha algum problema de saúde? Sofria de depressão, alguma coisa assim? Ela com uma depressão um pouco. Você tinha percebido? Ela estava em tratamento. Tá? Tomando medicamento? Medicamento, tomando o medicamento dela. Mas a gente nunca imaginava que ela tinha coragem. Ela está ali, a gente não pode soltar ela, que nós esperamos a Força Tática chegar para me ajudar a fazer. Eu estou aqui disposto a contar tudo que aconteceu e a coisa que aconteceu que eu não vi, eu não posso contar, que eu não vi, né? Mas só vi no momento que ela saiu com a criança. Até o momento dela sair de dentro de casa com essa criança, normal. Ela demonstrou alguma coisa? Nada. E como ela era com as outras crianças? Ela amarra todos. Era uma boa mãe? Boa mãe, senhor. Uma boa esposa? Boa esposa. Para mim é a pessoa maravilhosa que eu tive na minha vida. E tá ali, mas eu estou para cuidar dela. Precisar de um amigo que puder me ajudar nesse momento, eu agradeço. E agora pela manhã, você já conversou com ela? Já tentou conversar com ela? Já tentei conversar com ela agora de manhã, mas ela está naquele avô que tá ali, que está querendo se soltar ela quer se matar. Aí, ela já tomou consciência do que fez? Desculpa. Ela tá ali, na hora que viu as crianças do outro irmão dela, ela chora. A vontade dela só de se matar. Aí meu pai tá lá, minha mãe já desmaiou, meus irmãos tudo aí. Aí tá lá, a gente tem que fazer o certo, né? Que foi chamar mesmo já para vir, para fazer as coisas, perícia, essas coisas tudo. Isso eu agradeço. Você como marido, o que você espera que seja feito? Para mim, como marido e como ela é minha esposa, eu preciso de ajuda nesse momento, não para que muitos acham que precisa de caso de prisão, né? Mas para mim não precisa de uma questão dessa. No momento precisa do médico bom, que eu fisioterapeuta vai fazer me ajudar. Você está pedindo ajuda, você Estou pedindo ajuda. No caso, a senhora? Rapaz, eu perdoo, jamais eu dizer assim, não vou perdoar uma pessoa que eu conheço diretamente. Não fazer 14 anos que estão morando juntos, aqui nessa casa aqui. Tem meus filhos estão aqui. Tudo. E eu jamais, a pessoa humilde que eu sou, eu dizer assim, não vou, agora fez o que fez, eu vou abandonar ela. Não, nunca. Eu estou precisando de ajuda. Marco, o que a gente vê nessa entrevista, nas falas do Francisco, é muita sinceridade, né? Ele é muito sincero, muito simples, mas a gente vê essa sinceridade, a gente vê o pedido de ajuda, porque ele sabe, ele já falou que ela já vinha em tratamento, já tomava o medicamento, e ele sabe
que essa doença, infelizmente, é uma realidade, uma dura realidade, e é o que a gente vê, o que eu pude perceber ali, muita sinceridade, né? Exatamente, Léo. É um homem de um coração muito grande. Realmente, a entrevista que ele nos deu foi uma entrevista carregada de muita coragem, que ele estava naquele momento com o filho morto e com a esposa sendo presa, mas ele encontrou coragem para falar com a gente, para poder relatar o que aconteceu e fazer esse pedido de ajuda por tratamento à sua esposa. E, Léo, uma curiosidade sobre este bebê. A primeira, na verdade são duas curiosidades. A primeira, o nome dele é Cristiano Ronaldo. O pai, fã de futebol, batizou o filho com o nome do craque português. E a segunda é que esse bebê ele nasceu dia 11 de dezembro do ano passado. E neste período, estava tendo aqui um evento que acontece todo ano na cidade, chamado Semana do Bebê. E este bebê, Cristiano Ronaldo, ele foi escolhido para receber a chave simbólica do município e se tornar o bebê prefeito. Ele era o bebê prefeito deste ano, em comemoração à Semana do Bebê. E aí, 23 dias depois, aconteceu esse fato lamentável. Meu Deus, que informação, gente. Olha aí, um bebê que já estava muito conhecido em toda a cidade, recebeu o título simbólico de bebê prefeito e, infelizmente, aconteceu aí esse fato lamentável. É triste, é triste. Marco, eu quero agradecer a você pela sua participação, pela sua colaboração com a gente e de antemão já falo para você, sempre que tiver alguma notícia aí relevante, que tiver algum fato que você queira compartilhar com a gente aqui, estamos à disposição para sempre receber você aqui no Balanço. Agradeço a todos vocês aí da emissora por esse espaço. Eu espero que da próxima vez seja um tema mais leve, um assunto mais leve, que a gente possa trazer aqui para a população de Presidente Dutra e de todo o Maranhão. Muito obrigado, Marco. Boa tarde para você e abraço aí na sua bebezinha também, viu? Bebê. É um bebê, né? Abraço para ela, abraço para sua esposa, para toda a família. Que Deus abençoe. Muito obrigado.